Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de noções de direito constitucional. E o assunto de hoje vai ser a continuação da aplicabilidade das normas constitucionais. Lembrando que no vídeo anterior eu comecei a introdução com vocês falando sobre autoexecução das normas e a não autoexecução das normas. E o que significa dizer sobre esse tema? Significa, dizer que uma determinada norma constitucional, ela precisa de um complemento, ou ela não precisa de um complemento. Ela é autoexecutável, não precisando dessa complementação, ou ela é não autoexecutável, não necessitando dessa complementação. Trouxe como exemplo para vocês a parte tributária, um exemplo da parte penal relacionado à prisão e também uma parte do direito administrativo relacionado à licitação. Ou seja, último exemplo aqui de novo, direito administrativo. A Constituição brasileira, ela diz que o ente público ele deve licitar, só que ela não diz como licitar, ela não diz o que deve conter na licitação, qual o número de participantes de uma determinada licitação, qual o valor para ser realizado, qual o valor da obra pública para ser realizado determinada licitação. Então, houve a necessidade de criação da Lei Federal 8666 de 93, estipulando todas essas regras relacionadas à licitação. A Constituição diz, pode e deve licitar, e essa Lei 8666 de 93, ela diz como a pessoa, como o ente público vai licitar. Hoje a gente tem essa parte um pouco mais aprofundada, essas subdivisões aí também relacionado às normas de eficácia plena, contida, limitada. Estou na apostila, na página de número 36, é aqui que eu vou iniciar com vocês, fazendo a leitura como sempre e explicando o assunto, de uma forma aí um pouquinho mais com palavras mais claras, objetivas, um pouquinho mais tranquilo. Eu quero que vocês me acompanhem desde lá do item número 1, onde o título é Normas de Eficácia Plena. Vou explicar, façam as anotações, As anotações necessárias, com as palavras de vocês aí tudo corretamente, para que vocês tenham um entendimento melhor. E esse determinado título se inicia da seguinte forma: as normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. É o caso do artigo 2º da Constituição de 88, que diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. As normas de eficácia plena possuem as seguintes características. Item A. Começamos as subdivisões aqui, e essa parte são aquelas que dão uma atenção maior na gente, porque começa a ficar mais detalhado o assunto. Não é difícil, não é complicado, fiquem calmos, É só um pouquinho mais de detalhe para que vocês entendam de uma forma mais didática. E o item A, ele nos diz que essas normas são auto-aplicáveis. É dizer que elas independem de lei posterior regulamentadora que lhes complete o alcance e o sentido. Isso não quer dizer que não possa haver lei regulamentadora versando sobre uma norma de eficácia plena. A lei regulamentadora pode até existir, mas a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato, independentemente de qualquer tipo de regulamentação. Então, aqui é uma norma que a gente já consegue ver os efeitos dela, mesmo sem ter uma outra lei que faça algum tipo de complementação. Aqui nos diz também que não precisa necessariamente de uma lei para regulamentar, de uma lei complementar.
mas se existir, não fará mal algum, só vai ser uma somatória àquela lei que já existe. O item B, existem normas de eficácia plena autoaplicáveis, que é o item A. Existem normas de eficácia plena não restringíveis, que é o item B, tá? Isso significa que, caso exista uma lei tratando uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar a sua aplicação, tá? Mais uma vez, normas não restringíveis, ou seja, caso exista uma lei tratando uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar a sua aplicação. Então, olha o que o próprio título já diz, é uma norma, tá? Que não restringe a uma outra determinada norma, certo? E aqui dá o exemplo da eficácia plena, né? Se existir alguma outra determinada lei, essa lei não pode restringir os poderes, tá? Dessa determinada norma. Ela não pode limitar essa determinada norma, não pode restringir os seus efeitos. O item C, existem normas de eficácia plena que possuem aplicabilidade direta. Isso quer dizer, não dependem de norma regulamentadora para produzir os efeitos. Imediata, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o primeiro momento em que é promulgada a Constituição. E integral, não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Então, as normas de eficácia plena, aqui, esses requisitos, eles são cumulativos. E o que isso quer dizer? Que toda norma de eficácia plena, ela vai ser autoaplicável, vai ser não restringível e vai ter aplicabilidade direta. Então, essa aplicabilidade direta quer dizer, surgiu na Constituição, não precisou de norma que regulamente, tá? Uma norma posterior regulamentadora. Então, quer dizer que a sua aplicabilidade, ela se dá praticamente de imediato. Constituição disse uma determinada coisa, se essa coisa for realizada no mundo prático, tá? Essa lei já vai produzir efeitos, porque é de aplicação imediata. O item 2 são as normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva. Então, existe a norma constitucional com eficácia plena, com esses requisitos A, B e C cumulativos, e existem as normas constitucionais de eficácia contida, tá? E o que quer dizer que a eficácia dela é contida? Olha, pelo próprio nome, está se contendo de alguma coisa, tá? Está presa a alguma determinada coisa. As normas de eficácia contida são normas que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. Cabe destacar que a atuação do legislador, no caso das normas de eficácia contida, é discricionária. Ele não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Um exemplo clássico de norma de eficácia contida é o artigo 5º, o inciso 13 da Constituição Federal. Segundo esse artigo, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Em razão desse dispositivo, é assegurada a liberdade profissional. Desde a promulgação da Constituição, todos já podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. No entanto, a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões. Citamos, por exemplo, a exigência de aprovação no exame da OAB como pré-requisito para o exercício da advocacia. Então, o que essa norma de eficácia contida, ela quer nos dizer? Significa dizer que a Constituição trouxe um determinado direito, só que esse direito está contido, esse direito tem algum tipo de limitação. E o exemplo mais claro que tem aqui, por exemplo, se você for um bacharel em direito, você não pode exercer, né, de uma forma plena os requisitos, tá? A profissão é restrita ao advogado.
Por quê? Porque você precisa passar na prova do exame de ordem e estar dentro dos quadros de funcionários, né, da OAB. Então necessita de um complemento a mais. Você pode exercer a profissão, só que aí vem uma outra norma e te diz como que você vai exercer essa profissão. Você pode exercer essa profissão de advogado, mas espera aí, você precisa atender a mais um requisito. A Constituição diz você pode trabalhar. Aí veio mais uma lei e diz que você precisa da carteira de advogados do Brasil. As características, tá? Os requisitos das normas constitucionais de eficácia contida elas são autoaplicáveis também, ou seja, mais uma vez, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de lei regulamentadora. Em outras palavras, não precisam de lei que regulamente, que lhes complete o alcance ou sentido. E vale destacar que antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira ampla, não plena. Só depois da regulamentação é que haverá restrições ao exercício pleno. Então, por exemplo, se em determinado momento nasceu a Constituição de 88 e diz que você pode ser um profissional, ser um advogado, e não vir, uma norma que regulamente a profissão, então não precisa necessariamente você passar pelo exame da OAB para você exercer, a função de advogado. Essa norma, ela produziu efeitos, certo? Ela diz, você pode ser profissional, aí se você quiser, no caso, desde que você tenha formação acadêmica para isso. Então, o bacharel se formou, não tinha uma lei que exigia a ordem dos advogados do Brasil, então saiu da faculdade, já podia advogar normalmente. As normas constitucionais de eficácia contida, além de autoaplicáveis, elas são restringíveis, isto é, estão sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por uma lei, tá? Então essa limitação ela pode ser imposta de algumas formas. Uma das primeiras formas é a lei. A lei pode oferecer uma restrição. O direito de greve na iniciativa privada é uma norma de eficácia contida prevista lá no artigo 9º da Constituição Federal. Desde a promulgação da CF, o direito de greve já pode ser exercido pelos trabalhadores do regime seletista, que é o regime da CLT, tá? No entanto, a lei poderá restringi-lo definindo os serviços ou atividades essenciais e dispondo sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, provavelmente você já deve ter presenciado aí alguma greve, tá? Mesmo que seja pela televisão, e em algum momento você viu o jornalista falar está sendo realizada uma determinada greve, só que essa classe de profissionais ela não pode parar, porque é um serviço essencial à população. Então imagine se acontecer uma greve de médicos, como que a sociedade não vai ficar? Além disso, essa lei traz, o direito de greve, só que ela diz que determinado percentual relacionado a esses trabalhadores devem permanecer em atividade. Então, a Constituição te dá o direito à greve, só que aí tem uma lei, regulamentadora, que diz como que vai ocorrer essa greve, Se pode essa categoria profissional realizar a greve ou não, e se sim, se exige uma determinada porcentagem de pessoas, de funcionários que permaneçam trabalhando, Então, normalmente se for a greve dos ônibus, pelo menos 30% da frota tem que continuar em funcionamento para atender a um serviço essencial da população. Que imagine se os ônibus entrarem em greve, a população não tem como se locomover e não tem, consequentemente, como se dirigir até o seu local de trabalho. Então, a greve dos ônibus pararia também as outras classes de trabalhadores. A norma constitucional de eficácia contida,
Outra, né, no artigo 139 da Constituição, prevê a possibilidade de que sejam impostas restrições a certos direitos e garantias fundamentais durante o estado de sítio. Estado de sítio aqui, né, e é um outro exemplo que a gente tem dessa norma de eficácia contida, nós temos, né, pleno direito de buscar os nossos direitos sempre que sentirmos lesados. E nessa situação aqui, no estado de sítio, que é um estado periclitante, perigoso para o país, onde está acontecendo alguma determinada coisa, diz que há algumas restrições ao direito das pessoas, caso o presidente da República decrete o estado de sítio dentro do país, tá? Então você pode exercer seu direito, buscar o poder judiciário a qualquer tempo, certo? Só que no estado de sítio existem algumas determinadas restrições relacionadas a isso. Próximo item, que é o conceito ético-jurídicos indeterminados. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, estabelece que no caso de iminente perigo, o Estado poderá requisitar a propriedade particular. Esse é um conceito ético-jurídico que poderá, então, limitar o direito da propriedade. Constituição nos garante o direito à propriedade. Só que se houver alguma determinada situação, né, o ente público ele pode se apropriar dessa propriedade. Então, um exemplo, há uma determinada área que está com risco de desabamento. Então, essa determinada área, tá? O ente público pode retirar essas pessoas de suas propriedades de uma forma coercitiva, certo? Porque há um risco iminente. O que é um risco iminente? É um risco que está próximo a acontecer, tá? Que não vai demorar, que está ali visível de acontecer. Então, há uma situação onde o Estado precisa ser o detentor do controle e zelar também pelas vidas da pessoa, pela vida que é o bem jurídico mais relevante para a sociedade. O item C, as normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade direta, não dependem de norma regulamentadora para produzir os seus efeitos e são imediatas também. Alguns requisitos aqui das normas de eficácia contida e a norma de eficácia plena são repetidos, tá? Então, da mesma forma que um é aplicável de maneira imediata, está no texto da Constituição, aconteceu um fato prático, já pode aplicar essa determinada lei, a norma de eficácia contida também pode, tá? Aplicabilidade imediata aqui nessa situação. O terceiro, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Essas normas são aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Um exemplo que a gente traz aqui dessa norma é o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, que trata do direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, a Constituição traz só esse textozinho aqui pra gente, tá? Mais uma vez, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. A própria Constituição trouxe no seu texto que esse determinado artigo precisa de uma outra determinada lei para poder produzir todos os seus efeitos, tá? Esse dispositivo aqui citado, é possível que a gente perceba que a Constituição Federal de 88 outorga aos servidores públicos o direito de greve. No entanto, para que possa ser exercido, é necessário a edição de uma lei ordinária que o regulamente. Assim, enquanto não editada essa norma, o direito não pode ser usufruído. Então, no item anterior, eficácia contida, tá? O seu próprio texto trouxe, né? E produz efeito de imediato. Aconteceu, está lá na Constituição, então já está aí sendo praticado na sociedade. Aqui, a Constituição ela trouxe uma possibilidade, direito de greve dos servidores públicos,
Só que como ela mesma trouxe lá no artigo, no seu próprio texto, que precisa de uma lei, enquanto essa lei não for criada, os servidores públicos não terão direito à greve, tá? As normas constitucionais de eficácia limitada possuem as seguintes características. Elas são não autoaplicáveis, tá? Ou seja, dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. Então, é uma lei não autoexecutável. Possuem aplicabilidade indireta, dependem de uma norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Mediata, a promulgação do seu texto constitucional não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos. E a norma tem eficácia reduzida. Possui um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição Federal. Entre os dois itens, tá? Acima há uma semelhança, e esse item de número 3 aqui, há algumas divergências, é diferente desses outros itens que eu citei para vocês anteriormente. O professor José Afonso da Silva subdivide as normas de eficácia limitada em 2 grupos, tá? Então, o grupo A, eu falei de alguns requisitos que são cumulativos, certo? E essa norma de eficácia limitada, elas podem ser divididas em 2 grupos. E o A é da seguinte forma: normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Essas normas declaratórias são aquelas que dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições e instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. O exemplo é o artigo 88 da CF, segundo o qual a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, a gente tem essa norma declaratória, que ela é limitada quanto à estrutura do Estado, ela traz uma base, só que ela não consegue estruturá-lo de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, de uma maneira que ele consiga realmente entender. Olha como que é a minha estrutura, tá? Precisa aí de uma lei para complementar essa norma. As normas definidoras de princípios institutivos ou organizativos podem ser impositivas quando impõem ao legislador uma obrigação de elaborar a lei regulamentadora, ou facultativas, quando estabelecem mera possibilidade ao legislador. O artigo 88 é um exemplo de norma impositiva. Como exemplo de norma facultativa, citamos o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição, e ele diz a seguinte frase, tá? O seguinte texto: lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Então, o que significa? Além dessas normas declaratórias, elas servirem para a estrutura do Estado, das entidades públicas, essas normas elas podem ser impositivas, aquela que impõe alguma coisa, ou elas podem ser facultativas, aquela que pode ser feita ou não. A norma impositiva é aquela que impõe ao legislador que ele deve criar, sim, uma lei complementar, uma lei regulamentadora, certo? E a norma facultativa é aquela que dá a possibilidade do legislador criar essa norma regulamentadora ou não, ele que vai escolher. Uma é imposta a ele essa criação e outra é facultado a ele essa criação ou não. O segundo grupo das normas aqui declaratórias, tá? São as de princípios programáticos. E essas normas são aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. O exemplo é o artigo 196 da Constituição, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Cabe destacar que a presença de normas programáticas na Constituição Federal é que nos permite classificá-las como uma Constituição dirigente. Então, olha a classificação entrando aqui, tá? Classificação que foi bem detalhada. Então, existem normas, declaratórias que estão relacionadas aos princípios de organização do Estado e tem algumas outras normas que estão ligadas aos princípios programáticos do Estado. Aqui a gente deu o exemplo de saúde. Então, a Constituição falou da saúde, que é um dever do Estado de assegurar, né? Então, ela não está relacionada à estrutura, à organização, tá? Ao poder legislativo, judiciário, executivo. Está ligada a um programa social, aquilo que deve acontecer para a sociedade e não aquilo que deve organizar o Estado. E aqui é importante destacar que as normas de eficácia limitada, embora tenham aplicabilidade reduzida e não produzam todos os seus efeitos, desde a promulgação da Constituição, possuem eficácia jurídica. Guardando bem isso, a eficácia dessas normas é limitada, porém existente. Disse que as normas de eficácia limitada possuem uma eficácia mínima. Então, mesmo que não houver uma lei posterior regulamentadora, ela já consegue produzir pelo menos um mínimo de efeito, tá? Para uma determinada situação. E diante dessa afirmativa, cabe nos fazer a seguinte pergunta: quais são os efeitos jurídicos produzidos pelas normas de eficácia limitada? As normas de eficácia limitada produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, dois tipos de efeito. Então, a gente tem o efeito negativo dessa norma limitada e a gente tem o efeito vinculativo dessa norma limitada, certo? Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de detalhamento, então vou parar aqui um pouquinho o vídeo para que a gente fale desse assunto, inicie, continue aí progredindo na apostila e também aí no entendimento da Constituição. Espero que vocês tenham feito as anotações, tá? Espero que quando vocês assistam a esse vídeo, vocês me façam perguntas aí de algum tópico que vocês não entendam, por favor. Não levem dúvida para a próxima aula, porque se vocês perceberam, é uma ordem cronológica, é uma linha do tempo. Então, se você deixou de entender determinado assunto que está lá atrás, você vai ter muita dificuldade de entender agora. Eu aguardo vocês dentro do horário, aguardo vocês me chamarem, tá? Se cuidem, se protejam aí da pandemia e um beijo a todos vocês.